gente, vamos lá. Vamos começar. Eu não vou gravar os slides como eu tentei fazer na aula passada, porque o iPod ele desliga sozinho, acabou que eu não consegui gravar tudo na aula passada. Aí depois eu vou ver se eu consigo montar na hora da edição, quando eu lembrar de quando eu falo. E passando os slides à medida que eu vou falando. Vamos ver se funciona. A aula passada você estava com o quê? Porque uma parte da gente estava pensando em fisiologia. A gente mexeu, não, continua mexendo com estrutura de proteína, só que usando um programa de visualização, chamado PMOL. Mas a filmagem não ficou boa, eu botei um iPod ali pra ficar filmando, mas não ficou legal. O iPod desligou, ficou muito claro, não ficou legal. Mas dá pra acompanhar alguma coisa, né? Não era slide, era o programa, a gente carregou a estrutura de algumas proteínas e ficou mexendo na estrutura. Eu fiquei mostrando onde é que é a ligação peptídica, os ângulos de rotação, FIPC, aquilo que eu tinha falado na aula retrasada, mas só que agora mostrando mesmo com o movimento, né? Esse programa é importante que vocês tentem instalar no computador de vocês, se chama PMOL, PYMOL, no PMOL.org. Ficou pesado? É mesmo? Acho que é o computador está precisando. É verdade. Porque ele é levinho. Ele é levinho. Bom, tentem fazer isso, tá bom? A gente vai continuar falando ainda de estrutura de proteína, mas a gente vai falar de estrutura de proteína já em fenômeno de transporte de membrana. A gente vai usar novamente esse PMOL de repente. Mas hoje eu precisava conversar algumas coisas com vocês. É uma parte mais, antes de entrar nesse exemplo aí da interleucina, eu precisava conversar algumas coisas de interação. Tá? Porque quando a gente fala desse processo aqui, é um processo que a gente pode dizer que é o surgimento de interação não covalente à forma geral. Apesar do exemplo que a gente vai dar aí, vamos estar falando de ligação covalente. Se a gente pega aqui estrutura primária e vai para a estrutura terciária, esse é o básico do processo de enovelamento. Então aqui uma estrutura não definida, aqui uma estrutura definida, eu estou falando de avaliação de estrutura de proteínas globulares. Estou especificando aqui os terminais amino e carboxi da cadeia principal. Então o processo de enovelamento é importante porque ele é a causa do surgimento da atividade biológica. Quando a gente fala de estrutura primária, a gente está falando da sequência de aminoácidos que é mantida por ligações covalentes, as ligações peptídicas. A formação da estrutura tridimensional única, relativamente estável, ela é promovida por várias coisas, mas uma das coisas é o conjunto das interações não covalentes que existem intracadeia. Então a gente pode pensar na cadeia proteica enovelada com atividade biológica como resultado do estabelecimento de um conjunto específico de interações não covalentes. Então nesse processo aqui, a regra, apesar do exemplo que eu vou usar, e eu vou falar de ligação de sulfeto, que é uma ligação covalente, mas a regra é, nesse processo aqui, não se alteram as interações covalentes. O mesmo padrão de ligação covalente que existe aqui. O que mudou é que a gente pode assumir um padrão de interação não covalente praticamente ausente na estrutura desnaturada, ela está interagindo completamente com o solvente, nada com ela mesma. E aqui um padrão muito específico de interação não covalente entre as partes da própria cadeia. Então o processo de enovelamento proteico, o processo que leva ao surgimento da atividade biológica, é o processo de surgimento de interações não covalentes intracadeia. Esse é um dos motivos pelos quais o enovelamento proteico é um fenômeno espontâneo. Tá bom? Lembra sempre, pessoal, isso é uma questão de prova que é absolutamente certa. O principal motivo para uma proteína se enovelar é o surgimento das interações não covalentes. Isso é importante, é super importante. Mas a força principal que leva ao enovelamento proteico é internalização de resíduos hidrofóbicos e destruição de quadratos. Isso eu não vou falar hoje, a gente já falou nas outras aulas. Agora vai ser meio que um aspecto mais refinado do processo de enovelamento. Mas a base fundamental, pensou em enovelamento de proteína globular e internalização de resíduos hidrofóbicos. Sempre isso é o fundamental. Tudo bem? Bem, então agora eu vou fazer aqui, só relembrando para vocês, uma listinha de interações não covalentes para que vocês consigam lembrar todas aqui. Vocês já ouviram falar? Interação íon-íon. Interação, eu vou colocar os tipos principais: íon, dipolo permanente, íon, dipolo induzido, dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo induzido e dipolo instantâneo, dipolo induzido ou instantâneo também. Então o que eu coloquei aqui foi uma listinha de 6 tipos de interação não covalente que a gente encontra quando a proteína se enovela, tá bom? Então isso eu só fiz essa listinha para relembrar para vocês. O tipo de interação íon-íon é a interação que acontece entre dois grupamentos que têm uma carga verdadeira.
Existem alguns aminoácidos na cadeia de uma proteína que, dependendo do pH e no pH fisiológico, eles assumem essa carga permanentemente. Eles têm ou carga positiva ou carga negativa. Então, eu posso citar 2 com carga negativa, ácido aspartico ou aspartato, e ácido glutâmico ou glutamato, e 2 com carga positiva, lisina e arginina. Esses grupamentos, as cadeias laterais desses grupamentos, quando se aproximam, elas podem estabelecer um tipo de interação íon-íon. Então isso é muitas vezes conhecido como ponte salina. É uma interação entre 2 grupamentos com carga verdadeira. Tá bom? O outro tipo, íon dipolo permanente. Então deixa eu só exemplificar aqui. Só estou representando aqui o... E aqui segue. Então esse tipo de interação aqui é uma interação entre um íon e um dipolo permanente. Então esse aqui é a cadeia lateral de um aspartato e isso aqui é a cadeia lateral de uma asparagina. Vocês lembram o que é um dipolo permanente? Como é que vocês definiriam um dipolo permanente? Então, toda vez que vocês têm átomos de eletronegatividade diferentes, vocês lembram que existe uma escala de eletronegatividade? Que é a tendência que um átomo tem para atrair a nuvem eletrônica, né? Essa escala de eletronegatividade, ela é um padrão, a gente usa isso para várias coisas, né? E a principal utilidade é definir quando um par de átomos não vai dividir igualmente os elétrons compartilhados. Então, se você tem uma molécula como monóxido de carbono, como a eletronegatividade desses 2 átomos é muito diferente, a do oxigênio é muito maior que a eletronegatividade do carbono, a nuvem eletrônica está distribuída assimetricamente mais para o núcleo do oxigênio. Isso faz com que surja aqui uma carga residual negativa e deixe o átomo de carbono com uma carga residual positiva. A molécula é neutra, mas a nuvem eletrônica ela não tem um centro igual ao centro da carga positiva, ela é mais deslocada para o núcleo do oxigênio. Isso torna a molécula como se fosse um pequeno ímã, com um polo com carga negativa residual e um polo com carga residual positiva. A molécula continua neutra, mas agora ela é polarizada. Isso aqui é um dipolo permanente. Tá bom? Então o dipolo permanente vai surgir em moléculas que são formadas por átomos de eletronegatividade diferente e a molécula tem que ser assimétrica. Essa molécula aqui, ela é um dipolo permanente, mas essa aqui não. Essa não é, porque o mesmo que o oxigênio puxa para lá, o outro oxigênio puxa para cá, de maneira que a distribuição eletrônica permanece a mesma. Então, para você conseguir uma molécula polar, você tem que unir átomos de eletronegatividade diferente numa estrutura assimétrica. Tudo bem? Então isso aqui forma um dipolo permanente. Qual é o dipolo permanente mais famoso da biologia? Tem vários. Da bioquímica, da química biológica. É a água. A água é o dipolo permanente mais famoso. Ele é que define, né, uma série de propriedades das estruturas biológicas. Você colocar aqui. Você tem para cá uma carga residual negativa e para cá, nos hidrogênios, uma carga residual positiva. Então a molécula de água é um dipolo permanente. Aqui você tem um dipolo permanente também, porque esse nitrogênio é uma geometria assimétrica e ele está puxando os elétrons do hidrogênio e do hidrogênio, também do carbono. Então o nitrogênio ele é um centro de carga residual negativa. E os hidrogênios aqui são centros de carga residual positiva. Então esses hidrogênios aqui, eles são como pequenos polos positivos de um ímã. O NH2 da asparagina é um dipolo permanente. E aqui ele está interagindo com essa carga verdadeira da cadeia lateral do aspartato. Então isso aqui é o exemplo de uma interação íon dipolo permanente. Tudo bem? Então, segundo exemplo. Agora, íon dipolo induzido. Gente, aí é o seguinte, uma molécula que seja apolar, ela não é um dipolo, não é como a molécula de água, não é como amônia, não é como NH2, ela é uma molécula, digamos, que une apenas elementos, átomos de eletronegatividade muito semelhantes, como por exemplo o benzeno. Então o benzeno é isso aqui, só tem carbono e hidrogênio. A eletrônica é uma molécula simétrica, são átomos de eletronegatividade muito parecidos, então você pode dizer que o benzeno é uma molécula apolar e hidrofóbica. Agora, o benzeno ele pode interagir com um íon e também pode interagir com um dipolo permanente. Porque o benzeno, quando se aproxima de uma molécula que tem uma carga, ou verdadeira, ou um dipolo permanente, eu representei aqui um íon, uma carga verdadeira positiva, isso aqui podia ser a cadeia lateral de uma lisina, isso aqui é a cadeia lateral de uma fenilalanina. Quando essa estrutura com carga verdadeira, poderia ser um dipolo permanente, se aproxima da molécula de benzeno, ela induz uma polarização da molécula. A nuvem eletrônica, ela se desloca mais para o polo positivo, que é representado por esse resíduo positivo. Então uma molécula que era apolar, hidrofóbica, com igual distribuição eletrônica, ela se transforma num dipolo. A nuvem eletrônica é atraída por essa carga verdadeira do NH3 positivo, cria uma carga residual negativa na molécula de benzeno, que está mais próxima do grupo positivo, e deixa uma carga residual positiva no lado oposto. O benzeno é um dipolo induzido. Ele só se comporta como um dipolo na presença de uma molécula com carga verdadeira, nesse caso o NH3. Então esse aqui é o exemplo de uma interação íon dipolo induzido. Isso aqui pode ser a cadeia lateral de uma lisina, isso aqui de uma fenilalanina. Tá certo? É o íon dipolo induzido.
Também, eu já vou representar logo essa aqui, se você aproxima, em vez da lisina, se você aproxima aqui, se você aproxima a cadeia lateral de uma serina, aqui existe um dipolo permanente, que é esse grupo hidroxila. Então aqui eu tenho uma carga residual positiva e aqui uma carga residual negativa. Dependendo como esse grupo vai se aproximar, vai ser posicionado perto do benzeno, ele vai induzir uma carga na cadeia lateral da fenilalanina. Se aproximar essa carga residual positiva, vai induzir uma carga induzida negativa, uma carga residual negativa. Se aproximar negativa, vai induzir uma carga positiva. Ou seja, o que o íon faz com a molécula de benzeno, ou seja, induz um dipolo permanente também pode fazer. E induz um dipolo na molécula de benzeno. É um dipolo com uma intensidade menor, mas ainda assim é um dipolo induzido. Então, a interação dipolo induzido com íon ou com dipolo permanente, ela surge justamente pela aproximação da molécula polar de uma estrutura que tenha carga verdadeira ou que seja um dipolo permanente. Beleza? Ok. Agora essa aqui, dipolo permanente. Esse é um tipo muito comum de interação não covalente. Você estabelece, quando você aproxima, da maneira correta, dois dipolos permanentes. Aqui, pessoal, a gente tem uma classe fundamental que é muito conhecida de vocês, uma interação não covalente composta por dois dipolos permanentes. A gente tem várias classes desse tipo que podem acontecer, vários exemplos desse tipo que a gente pode encontrar na estrutura de uma proteína, mas o exemplo mais comum de todos é a ponte de hidrogênio. Então esse aqui é o exemplo de uma interação não covalente do tipo dipolo permanente, onde a carga residual positiva é um hidrogênio. O ponto de carga residual negativa é um oxigênio ou um nitrogênio. Então a gente tem o átomo ao qual está ligado covalentemente o hidrogênio, é chamado de doador da ponte de hidrogênio. O átomo que tem a carga residual negativa, que vai estabelecer a ponte de hidrogênio, a gente chama receptor da ponte de hidrogênio. Mas a ponte de hidrogênio, todos aqueles exemplos que a gente viu, presentes na alfa-hélice, presentes na beta-strand, tudo aquilo é exemplo desse tipo de interação não covalente de dipolo permanente. Tá certo? Então, pensou em ponte de hidrogênio, já classifica aqui como um tipo especial de dipolo permanente. Oi. Como? Ligação, a gente pode falar ponte de sulfeto, mas é mais seguro a gente falar ligação de sulfeto, para a gente não confundir com a interação não covalente ponte de hidrogênio. Então, a ponte de hidrogênio é uma interação não covalente. A ligação de sulfeto é uma ligação covalente. E a gente vai... Que as interações entre aminoácidos normalmente elas não são covalentes, né? A única interação covalente, ou a interação covalente mesmo que existe entre aminoácidos é a ligação peptídica. É a ligação que une o aminoácido... É o outro tipo de ligação covalente que existe entre aminoácidos, né? Mas para a gente compreender ou analisar o processo de novelamento, a gente não precisa pensar em ligação de sulfeto. Porque a ligação de sulfeto é praticamente ausente nas proteínas intracelulares, ela está muito presente nas proteínas que são secretadas. Mas ela não é essencial para o fenômeno de novelamento. É por isso que a gente não dá muita relevância para isso. O novelamento acontece mesmo que a proteína não tenha ligação de sulfeto. Se uma proteína tem ligação de sulfeto e você tira, aí você vai ver o que vai acontecer, que é o que a gente vai mostrar aí. Tá bom? Mas então vamos usar assim, ligação de sulfeto e ponte de hidrogênio. Não vamos usar ponte de sulfeto, porque confunde, pode achar que é uma interação não covalente. Não, a ligação de sulfeto é covalente. Ok. Então agora eu queria explicar só esse último aqui, esse último tipo, o dipolo instantâneo, dipolo induzido. Muitas vezes, pessoal, esse é o tipo de força, ou o tipo de interação que a gente pensa quando está imaginando a interação entre duas estruturas apolares. Então em todos os casos aqui, a gente tinha ou uma carga verdadeira ou um dipolo permanente. Aqui a gente tem duas estruturas interagindo, mas nenhuma das duas é dipolo nem é carga. Então como duas estruturas apolares podem interagir? Por que o benzeno é líquido à temperatura ambiente? Qual é o tipo de interação possível para estruturas apolares? Às vezes, pessoal, esse tipo de interação aqui ela é chamada força de Van der Waals, acho que na maioria dos livros. Em outros livros, esse tipo de interação é chamada de força de dispersão de London. E esses livros, e na verdade são livros de fisicoquímica, eu acredito que eles são mais rigorosos, esses livros chamam todas essas interações aqui de dipolo permanente e dipolo induzido, ou seja, as interações não covalentes, onde não existe carga verdadeira, eles chamam de força de Van der Waals. Então, se não tem íon, é uma interação não covalente, alguns livros chamam força de Van der Waals. Todas. Especificamente essa aqui, que ocorre entre duas moléculas, estruturas apolares, eles chamam de força de dispersão de London. Em outros livros, só chama força de Van der Waals essa última interação entre estruturas apolares. Mas isso é só por causa de vocês encontrarem esses livros com essas nomenclaturas diferentes, tá bom? Agora, como é que a gente explica essa interação entre estruturas apolares? Então, presta atenção, gente. Você pode pensar numa molécula apolar, como benzeno, como metano, qualquer estrutura que seja simétrica e que ligue átomos de eletronegatividade semelhante, você pode pensar nessa estrutura como, de fato, simétrica e a nuvem eletrônica igualmente distribuída pela molécula. Você pode pensar nisso, ela vai ser uma molécula apolar. Uma outra maneira da gente pensar é na estrutura apolar ser de fato apolar, não porque a nuvem eletrônica é estática, mas porque ao mesmo tempo que ela passa para o lado esquerdo da molécula, ela vai passar logo depois para o lado direito. De maneira que se você mede a polaridade de uma região dessa molécula no intervalo de tempo um pouquinho maior, você não vai ver polaridade. Porque ao mesmo tempo que ela passou como um dipolo instantâneo negativo, logo depois ela vai ser um dipolo instantâneo positivo. Então uma molécula apolar,
molécula simétrica que une átomos de eletronegatividade semelhante, ela pode ser vista, e eu acredito que é uma visão melhor, como uma estrutura dinâmica, mas que compensa os efeitos. Ao mesmo tempo que a nuvem eletrônica passa para o lado direito, logo depois vai passar para o lado esquerdo, de maneira que cada ponto da molécula, quando você vê no tempo, a carga residual se anula. Tudo bem? Agora, o que acontece quando uma molécula desse tipo, que tem a nuvem eletrônica vibrando assim, ó, né? Então, na ponta do meu dedo aqui está a carga residual, vamos ver se isso vai funcionar. A carga residual positiva e aqui negativa. A molécula é apolar, porque ao mesmo tempo que passa lá, passa aqui, né? Ela se aproxima de uma estrutura apolar também. Mas esse movimento acaba que faz isso com a molécula que está bem próxima. E aí você tem dois dipolos instantâneos, mas que estão sincronizados. O tempo que essa ponta da molécula aqui passa com uma carga residual negativa é exatamente o mesmo tempo que essa região da molécula de baixo passa com uma carga residual positiva. Aqui negativo, aqui positivo. De maneira que você tem dois dipolos instantâneos, mas que estão sincronizados, de maneira que você permite que aquelas regiões que estão polarizadas, no momento, interajam com a região oposta da outra molécula. Vocês conseguiram ver isso? Essa interação aqui de polo instantâneo, de polo induzido, que a gente poderia também escrever de polo instantâneo, é a mesma coisa? A gente entende fazendo duas modificações. Imagine uma molécula apolar com uma molécula dinâmica, que a nuvem eletrônica se movimenta. E segundo, imagine essa molécula cuja nuvem eletrônica está se movimentando, se harmonizou com outra molécula também apolar, que tem a nuvem eletrônica se movimentando de uma maneira harmônica. Tá bom? Que possibilita a interação. Esse tipo de interação entre dois dipolos instantâneos harmonizados é que é a força de dispersão de London. Tudo bem? Você encontra esse tipo de interação aqui, a força clássica que a gente usa ou utiliza para explicar a interação de moléculas apolares, ou estruturas hidrofóbicas. Ok? Todos esses tipos de interação não covalente você encontra quando a proteína se renovela. Porque o número, a diferença das estruturas das cadeias laterais dos aminoácidos é suficiente para dar oportunidade para surgir qualquer um desses tipos de interação. Então, quando a gente pensar na estrutura da proteína enovelada, vocês imaginem isso aqui como o estabelecimento de um padrão de interações não covalentes. Que padrão é esse? Extremamente complexo. E nesse padrão você vai encontrar exemplos de todos esses tipos aqui. Tá certo? Ok. Então agora, gente, eu gostaria de especificamente me referir ao tipo de interação. Essas interações elas são muito fraquinhas, né? Assim. Muito fraquinhas. E a proteína continua na mesma estrutura? Continua na mesma estrutura. Ela é uma estrutura que você pode imaginar como uma estrutura praticamente única quando você compara com a liberdade de movimentação da estrutura desnaturada. Esse fenômeno de enovelamento, ele é espontâneo? Se isso fosse uma pergunta de prova. O fenômeno de enovelamento proteico no ambiente celular é espontâneo? Sim, é espontâneo. Então, se você calcular o ΔG de enovelamento, vai dar um valor negativo. Agora, esse ΔG de enovelamento, ele é um ΔG pequeno. Ele é por volta de menos 40 kJ. Então, é um processo que favorece a estrutura enovelada? Sim. No ambiente celular, o processo de enovelamento é espontâneo. Mas a estabilidade é de milhares de quilojoules? Não, são 40 quilojoules mais ou menos. Então, a distância da proteína enovelada da proteína desnaturada é pequena. A distância do equilíbrio é pequena. Então, as estruturas proteicas elas têm uma estabilidade marginal. Elas são resultado de um conjunto monstruoso de forças. Mas que quando você subtrai tudo, dá aquela estabilidade bem limítrofe. Certo? Se você soma todas as interações que existem aqui, na proteína enovelada, dá uma coisa da ordem de milhares de quilojoules. Tá, isso é uma outra pergunta de prova. Se você soma as interações não covalentes que existem aqui, é uma coisa gigantesca. Aí fala, mas por que então que o ΔG é só menos 40 kJ? Por volta de menos 40 kJ. Se você somar essas interações que existem aqui na estrutura enovelada, o valor é de milhares. Por quê? Quando a gente fala de somar as interações aqui, eu estou somando as interações dos grupos componentes da proteína entre si com as moléculas de solvente. E é desse jeito que eu faço o cálculo. Agora, para fazer o ΔG, eu tenho que levar em conta as interações que existem aqui e subtrair das interações que existem aqui. Então, no estado desnaturado também, eu encontro um conjunto gigantesco de interações não covalentes, só que agora entre a proteína e o solvente. Se você somar essas interações, vai dar um valor absurdo também, da ordem de milhares de quilojoules. E aí, quando você subtrai essa luta de monstros interativos, você tem uma variação pequena, de menos 40 kJ, que favorece a estrutura enovelada. Tá bom? O estímulo pode ser Não, de fato não é. Então qualquer alteração de temperatura, né, qualquer alteração de meio, qualquer alteração na composição do meio pode jogar a estrutura mais para a parte desnaturada, favorecer a estrutura desnaturada. Mas era isso que eu tinha perguntado mais antes. Tá, deixa eu pegar aqui.
Pessoal, olha que eu vou representar aqui o esquema de formação de uma ligação de sulfeto. Aqui eu estou representando dois resíduos de aminoácido chamados cisteína. Isso aqui são duas cisteínas. E eles vão estabelecer uma ligação de sulfeto. Isso aqui na verdade é uma reação de oxidação. Centra. Olha aqui. Isso aqui é uma reação de oxidação. Isso aqui a gente algumas vezes encontra como cistinil. Isso é só para complicar. Eles chamam dois resíduos de cisteína unidos por uma ligação de sulfeto. Eles não chamam dois resíduos de cisteína unidos por uma ligação de sulfeto. Eles chamam de resíduo cistinil. Mas é dois resíduos de cisteína ligados por uma ligação de sulfeto. Só isso. Normalmente a gente fala forma reduzida e forma oxidada. Então isso aqui é uma reação de oxidação de resíduos de cisteína formando um resíduo de cistinil que é oxidado. Então, isso aqui é uma ligação de sulfeto, uma ligação covalente. Então, agora vamos ver, eu vou repetir, apesar da gente não precisar pensar em ligação de sulfeto, a gente tem que ressaltar isso, você não precisa pensar na ligação de sulfeto para compreender o processo de novelamento proteico. Então, o novelamento proteico ocorre praticamente 100% das proteínas intracelulares, sem novela não tem ligação de sulfeto. As proteínas extracelulares é que tem mais ligação de sulfeto. Certo? Essa ligação de sulfeto confere um grau extra de estabilidade para a estrutura enovelada. Vamos ver o que acontece quando a gente troca um aminoácido para destruir uma ligação de sulfeto. É esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui. Dessa proteína interleucina 4, ela tem por volta de 130 resíduos, se não me engano, 129 resíduos. É uma proteína secretada. Olhando para cá, vocês veem que estruturas secundárias, isso aqui são alfa-hélices, e aqui eu tenho uma pequena folha beta composta por duas fitas beta antiparalelas. Essa é a representação da estrutura secundária da interleucina 4. Agora, oi? Sem problema. Isso é pura convenção. É só convenção. Mas você também poderia tentar representar isso na estrutura da alfa-hélice, né? Eu acho que eles colocam uma setinha, no caso da beta-strand, porque como são estruturas que, na maioria das vezes que aparece, elas estão com outra fita beta, porque você tem pelo menos duas para formar uma pequena folha beta, né? Você tem a fita beta única e ela interage com outra fita beta para formar uma pequena folha. Se interagir, faz estruturas enormes, né? Aqueles barris. E ela pode interagir apontando a mesma, ou de uma forma paralela ou antiparalela. A extremidade amino interagindo com a carboxy do outro, e aí seria a forma antiparalela. Ou também existe a alternativa de interação entre duas fitas beta paralela. Extremidade amino aqui, extremidade amino da outra aqui. Então acho que para indicar se é paralelo ou antiparalelo, é que eles colocam essa estrutura de setinha, né? Para você ver que isso aqui não é só uma fita beta, é uma folha beta antiparalela, né? Porque as setinhas aqui estão em regiões opostas. Isso aqui é outra representação da interleucina, e aí explicitando as ligações de sulfeto. Então é uma proteína pequena, 129 resíduos, mas que tem 3 ligações de sulfeto. Ela tem 6 resíduos de cisteína, e esses resíduos formam 3 ligações de sulfeto. Normalmente os resíduos de cisteína eles acontecem aos pares, né? Justamente para formar as ligações de sulfeto. Bom, isso foi meio tautológico, mas tudo bem. Então, aqui eu tenho um par C24, C65, então a ligação de sulfeto que existe entre o resíduo de cisteína 24 e o resíduo de cisteína número 65. Um outro entre o resíduo 3 de cisteína e o 127. E aqui entre o resíduo 46 da cisteína e o 99. Então são 3 pares de ligação de sulfeto envolvendo 6 resíduos de cisteína. Tá bom? Qual é o resíduo desses todos de cisteína que eu falei que está mais próximo da extremidade amino? Quem sabe não respondendo. Qual é o resíduo de todos esses que eu falei aí que está mais próximo da extremidade amino? E vocês poderiam falar isso sem olhar no quadro. Eu acho. Tá? Pode responder. A princípio 3, porque a gente numera os resíduos a partir da extremidade amino terminal. Se eu tenho uma cisteína na posição 3, é muito provável que ela seja o resíduo mais próximo da extremidade amino. Tá bom? Então, lembra disso, você começa a numerar a partir da extremidade amino. Agora, aí por que eu falei assim, existem exceções? Olha o que acontece com essas duas extremidades dessa proteína. A extremidade amino e carboxy. Isso é um exemplo muito particular. Tá longe de ser a regra. A extremidade amino e carboxy estão super próximas. Uma cisteína na posição 3, unida com uma cisteína na posição 127.
Quer dizer, quase a última posição da proteína. Elas estão próximas. Essa ligação de sulfeto aqui, C3-127, trouxe as extremidades amino e carboxy para serem bem próximas. Ok. Então, o que o experimento fez, pessoal? Presta atenção. Esse é o clássico de engenharia de proteína. Ele substituiu um aminoácido, nesse caso ele substituiu a cisteína 3 por treonina. Então a treonina, eu acho que a treonina é isso aqui. Não tenho certeza. Não sei se está aqui. Mas qualquer é parecida com a cisteína, mas em vez do SH tem um H. Então a treonina ela não consegue estabelecer interação, ligação de sulfeto. Certo? Então ele substituiu, ele criou um mutante da interleucina 4, que em vez da cisteína na posição 3, tinha treonina. Como é que você representa um mutante que você trocou a cisteína da posição 3 por treonina? Você representa assim, proteína C3T. Isso aqui é conversão. Olhou para um esquema desse, já sabe. Cisteína da proteína selvagem, posição 3, trocada por treonina. Então esse aqui foi um dos mutantes que ele construiu. Ele construiu um outro mutante também, trocando a cisteína da posição 24 por treonina. Ele construiu dois mutantes, C3T e C24T. Não mexeu com a última ligação de sulfeto C46 e C99, aquela continuou. Fala. Existe algum motivo para ter isso sobre a treonina? É uma semelhança? Eu acho que a gente poderia dar uma olhadinha no volume da cadeia lateral da treonina e comparar com o volume da cadeia lateral da cisteína. Acho que a gente poderia... Ou então, o volume da cadeia lateral da treonina próxima a uma cadeia lateral da cisteína, como é que ficaria na estrutura da proteína, se fosse semelhante. Né? Porque, na verdade, o que ele queria mudar era a ligação de sulfeto. Né? Se ele pudesse simplesmente arranjar um jeito de chegar e quebrar aqui e deixar CH e CH, teria feito. Né? Então, a ideia é trocar a ligação covalente, mas não mexer muito nos volumes. A princípio, eu colocaria serina, porque eu acho que a serina... Mas aí teria que ver. Né? Mas é a regra. Normalmente eles botam serina ou treonina. Né? Teria que ver o volume dos átomos mesmo. Agora, assim, não seria legal ele tipo colocar ou glicina, porque daí você também resolve o problema, né? Porque você alterou o volume da cadeia lateral. E também não seria legal você colocar um substituto com um volume enorme de cadeia lateral. Então a ideia é fenilalanina, né? Ou leucina, uma cadeia com carga verdadeira, né? Aí você não só troca, você destrói a ligação peptídica, você estufa a molécula, né? E coloca a ligação de sulfeto. Ok. Agora tem uma outra coisa, gente, que eu gostaria de falar com vocês. Quando a gente estuda estrutura de proteína, a gente tem que descobrir uma maneira, quando você estuda aí novelamento, a gente tem que descobrir uma maneira de visualizar o grau de mudança conformacional de uma proteína. Tá certo? Se você está estudando uma enzima, gente, e eu acho que esse é o exemplo clássico, quando você está estudando uma enzima e submete essa enzima a algum estresse e quer saber se ela desnaturou ou não, qual seria o jeito mais simples de você acompanhar essa mudança estrutural de uma enzima? Quem sabe não fala, deixa eu pensar. Fez um experimento que é ver o quanto a sua situação experimental alterou a estrutura de uma enzima. Qual seria a técnica, ou o que você cuidaria para ver se a estrutura tridimensional da enzima está mudando? Pode responder. Oi? A temperatura pode ser um agente para você provocar a mudança. Né? Então eu posso montar o meu experimento de desnaturação com temperaturas crescentes e descobrir qual é a temperatura onde ocorre a desnaturação. A gente chama isso de temperatura de desnaturação, temperatura de melting, temperatura de fusão. Né? Mas como é que você vai acompanhar? Você está aumentando a temperatura. E como é que você vai ver se a enzima está desnaturando? Isso, colega, ótimo. Você vai acompanhar um parâmetro que você associa à estrutura tridimensional da enzima. A enzima, se mudar a sua estrutura, a chance dela perder a atividade catalítica é grande. Então você pode tentar acompanhar a eficiência catalítica da enzima em diferentes temperaturas. E aí você acompanha a temperatura, descobre a temperatura de desnaturação. Tudo bem? Então, a gente sempre busca um indicador do grau de mudança conformacional da proteína. O clássico é estudar uma enzima e buscar acompanhar a atividade catalítica. Nesse caso aí, uma possibilidade, na verdade ele fez isso, seria ver se essas mutações interferem, mas isso não é uma enzima, quem a gente poderia ver? Isso é uma interleucina, uma moléculazinha do sistema imune. O que a gente poderia ver, acompanhar, simplesmente para ver se a mutação por si só já detonou? Não fez isso. Mas se você quisesse saber, o que você acompanharia no caso da interleucina 4, que não é uma enzima? Oi? Aí, colega, ótimo. Perfeito. Perfeito, exatamente. E aí, no nível molecular mesmo, o que quando você fala assim, a capacidade de influenciar a produção de outras coisas, de outras células, né? No nível indo para o molecular, o que você está testando? É a capacidade da interleucina e dos mutantes? Interagir com? O que é o substrato da interleucina? A interleucina é o quê? É o receptor. Receptor, exatamente. Então a gente poderia testar o grau de desnaturação, ou a influência de uma mutação dessa, nem que o grau de desnaturação é complicado, mas a influência de uma mutação dessa na atividade da interleucina 4. Mas a atividade da interleucina 4 é medida, de fato, de uma maneira direta, pela capacidade da interleucina 4 interagir com o receptor e provocar uma resposta lá em seguida. Tudo bem? Então é sempre possível, pessoal. A gente sempre, quando está estudando estrutura de proteína, você sempre tem que associar a mudança estrutural a uma mudança na propriedade da proteína.
Tá certo? Esses dois exemplos que vocês deram, atividade catalítica e capacidade de interagir com o receptor, são processos ótimos, maravilhosos, diretos, mas dão um trabalho infernal. É por isso que o pessoal tenta descobrir parâmetros indiretos que sejam práticos para você identificar mudanças estruturais em proteína. E existe, eu acho que o mais fácil de todos é a fluorescência. Olha, o triptofano é um aminoácido abençoado. Ele tem uma fluorescência que é sensível à variação na estrutura proteica. Então, fluorescência, só relembrando, absorve num comprimento de onda e emite luz num comprimento de onda um pouquinho maior. Certo? Então, você tem tirosina, fenilalanina e triptofano como fluorescentes, mas o mais fluorescente de todos é o triptofano. E quando a estrutura da proteína muda, você tem proteínas que tem triptofano e a fluorescência é constante, você pode detonar a proteína e a fluorescência permanece constante. Mas a regra é, você tem uma proteína na forma nativa que tem uma certa fluorescência. Se você destrói a estrutura da proteína, o triptofano muda de ambiente e a fluorescência do triptofano muda também. Então você pode acompanhar o processo de mudança estrutural acompanhando a variação de fluorescência do triptofano. Tudo bem? Isso é o mais usado, gente, é o mais prático. É indireto, você não sabe o que de fato está acontecendo, mas a gente assume que a variação da emissão da fluorescência do triptofano é um indicador razoável da mudança estrutural de uma proteína. Ok? Aqui, para a sorte do pesquisador, essa interleucina 4 tem um triptofano só na posição 91. Se começa a ter muito triptofano, aí alguns mudam de fluorescência, outros não, como na proteína de natura, o sinal começa a ficar pequeno. Então, essa proteína tem um triptofano só na posição 91, ou seja, é perfeita para se estudar. Isso aí, gente, é justamente o que a gente chama de espectro de emissão de fluorescência de uma proteína. Ali embaixo está o comprimento de onda que a proteína emite. Então você normalmente atinge a proteína com um feixe de luz na faixa do ultravioleta. 290, por aí, 295. E aí o triptofano absorve esse comprimento de onda e emite uma gama de comprimentos de onda, que vão de 300 a 400, sendo que o máximo é por volta de 340. Tá certo? Então isso a gente chama de espectro de emissão de fluorescência da proteína. Isso aqui, gente, aqui o triptofano ele pode também indicar uma outra coisa, a fluorescência, a emissão de fluorescência do triptofano. Quanto mais o triptofano está no ambiente hidrofóbico, mais a emissão dele vai para comprimentos de onda menores. Se vocês olharem esse mutante aqui, pontilhado, que é o C3T, então a cisteína 3 trocada por treonina, o espectro de emissão dele apresenta no máximo um pouquinho mais para a esquerda, para as regiões do azul. Quer dizer, o azul é comprimente de onda curto. Isso, enquanto que o tipo selvagem, que é a linha contínua, e esse tracejado aqui, que é o C24T, esses espectros de emissão são praticamente sobrepostos. Esse é o primeiro indicador que a mutação C3T mudou o ambiente do triptofano. Quer dizer, essa mudança, essa variação, né, do máximo de emissão fluorescente para comprimentos de onda pequeno. Então, presta atenção. Se cair na prova um gráfico de emissão de fluorescência, eu falar é triptofano, um gráfico está mais para comprimento de onda curto do que o outro, vocês podem deduzir que o triptofano deve estar em ambientes diferentes nessas duas proteínas. Se o triptofano está emitindo mais para comprimento de onda curto, o ambiente deve ser mais hidrofóbico. Se está emitindo mais para comprimento de onda longo, a posição do triptofano na proteína deve ser mais no ambiente hidrofílico, mais exposta, mais associada ao ambiente hidrofílico. Tudo bem? Agora, uma outra coisa, a gente usa fluorescência também, quando a gente fala de fluorescência de triptofano, a gente está falando de fluorescência intrínseca, da própria proteína. A gente pode usar também uma coisa chamada fluorescência extrínseca, é uma molécula que é fluorescente e que de alguma maneira se associa à proteína e muda a fluorescência. Esse aqui é um exemplo de molécula fluorescente, é anilino sulfonato, o nome é esquisito. Essa é uma molécula que é fluorescente, agora ela tem uma propriedade muito interessante. Ela se associa às regiões hidrofóbicas de uma proteína. Ela se associa a regiões hidrofóbicas. E, quando ela se associa, a fluorescência dessa molécula aumenta. Então agora eu estou falando de outro tipo de fluorescência. Fluorescência extrínseca, fluorescência dessa molécula aí, a ANS. Ela tem afinidade por regiões hidrofóbicas de proteína e quando essa molécula gruda, a fluorescência dessa molécula pula. Então vamos ver o que acontece quando você mistura o ANS. Então no eixo Y é a fluorescência, a intensidade de fluorescência do ANS. No eixo X é o comprimento de onda. Então isso aí são espectros de emissão do ANS, só que agora em condições diferentes. Aqui, ANS só com tampão, é isso, só o tampão. Linha contínua, ANS mais tipo selvagem, a interleucina tipo selvagem. A linha tracejada, ANS mais mutante C24T. E o gráfico mais alto, ANS misturado com mutante C3T. Esses gráficos aí mostram que o ANS interage mais com o do que com o tipo selvagem. Completem. Essa é outra pergunta de prova. Esse gráfico mostra que o ANS interage mais com o C3T, o mutante C3T, do que com o tipo selvagem. Podemos especular, por causa disso, que o mutante C3T tem mais do que o tipo selvagem. Mas, isso aí, colega, mas falta uma palavrinha para completar. Hidrofobicidade, eu já daria quase tudo certo, mas tem uma resposta melhor, mais completa. Se o ANS conseguiu interagir, porque nós estamos falando aí, gente, presta atenção, nós estamos falando aí só da estrutura nativa, dos mutantes anovelados.
não estou falando de desnaturação. Eu só estou falando aí de como esses mutantes se comportam na fluorescência e com o ANS. O fato do ANS ter conseguido interagir mais com o mutante C3T mostra que esse mutante C3T deve ter uma coisa diferente do tipo selvagem. O ANS interage preferencialmente com estruturas hidrofóbicas. Aí você fala, não, calma aí, isso é uma pergunta de prova. Calma aí, Fala assim, hoje eu estou facilitando, hein? Fala assim, então a gente pode concluir que a treonina, na posição 3, é mais hidrofóbica que a cisteína, já que o mutante C3T interagiu mais com o ANS. O ANS tem mais afinidade por superfície hidrofóbica. Então, a treonina na posição 3, ela é mais hidrofóbica que a cisteína. Por que isso está errado? Exatamente. É porque o que o ANS revela no mutante C3T é que, por algum motivo, a mutação C3T deixou mais expostos na estrutura inteira, a gente não sabe aonde, mas na estrutura inteira do mutante deixou mais expostos resíduos hidrofóbicos. Então a mutação C3T aumentou a superfície hidrofóbica exposta. Ou você poderia falar que seria a resposta completa. O mutante C3T tem uma superfície mais hidrofóbica do que o mutante selvagem. Você tem que mostrar, tem que falar não só hidrofobicidade, mas hidrofobicidade do que é exposto. Ou seja, a superfície hidrofóbica, a superfície acessível ao solvente. Essa superfície no mutante C3T é mais hidrofóbica do que no tipo selvagem. É por isso que o ANS foi capaz de interagir mais. Consequentemente, a fluorescência dele aumentou mais. Tudo bem? Então, por esse gráfico, a gente deduz que a superfície hidrofóbica exposta no mutante C3T é maior do que a superfície hidrofóbica exposta ao solvente do que o mutante C24T, que por sua vez é maior do que a superfície hidrofóbica exposta do tipo selvagem. Ok? Dá para dizer que a ligação de sulfeto na posição do C3 e C7 era mais importante para a estrutura manter as funções hidrofóbicas no interior da molécula do que, por exemplo, a outra mutação. Essa conclusão, a gente pode colocar assim, né? A consequência na exposição, na alteração da hidrofobicidade da estrutura é muito mais intensa na mutação na posição 3 do que na posição 24. E já que a gente está lidando com algo tão importante que é resíduos hidrofóbicos expostos, né? A gente pode falar que... acho que essa é uma outra pergunta, e isso seria uma pergunta de prova difícil. Presta atenção nisso, gente. Se a mutação C3T, ou seja, a mutação da cisteína por treonina na posição 3, deixou resíduos hidrofóbicos mais expostos do que o mutante C24T, que por sua vez tem mais resíduos hidrofóbicos expostos do que o tipo selvagem, o que a gente pode concluir de extrema importância, ou pelo menos prever de extrema importância com relação a essas três proteínas? Lembrem do seguinte, qual é o princípio fundamental de enovelamento proteico? Pode responder. Como? As interações não covalentes são como um ajuste fino de um processo, são fundamentais para a gente entender a estrutura proteica, para entender o funcionamento de proteína, mas eles são como o acabamento de um fenômeno mais intenso inicial, que segue uma lei inicial mais intensa. Esconder os resíduos hidrofóbicos. Então o enovelamento de proteínas globulares, citossólicas e ambiente aquoso, ele tem o start fundamental promovido por essa necessidade de internalizar resíduos hidrofóbicos. Tá certo? Então, essa capacidade, a gente pode dizer assim, olha, um enovelamento eficiente seria um enovelamento que internaliza de uma maneira completa os resíduos hidrofóbicos. O que significa internalizar de uma maneira completa os resíduos hidrofóbicos? Se você olha na superfície da proteína, na que a gente chama superfície acessível ao solvente, você não vai encontrar regiões hidrofóbicas. Porque no enovelamento, o enovelamento seguiu um caminho e chegou num ponto que a internalização dos resíduos hidrofóbicos, esse recobrimento, foi completo, total. Então se você olhar a superfície da proteína, você só vai ver grupos polares e carregados. Todos os apolares foram lá para dentro. Isso você pode falar um enovelamento eficiente. Um enovelamento ineficiente é um que enovela a proteína, mas deixa um bando de hidrofóbico exposto ao solvente. Isso é um enovelamento ineficiente. Nesse caso aí, a gente poderia dizer isso, talvez, que o mutante C3T, por não internalizar eficientemente os resíduos hidrofóbicos, sofre de um enovelamento ineficiente. Ou seja, a gente viu que no mutante C3T a superfície hidrofóbica é mais exposta do que no tipo selvagem. Então o enovelamento não foi eficiente como é no tipo selvagem. O que a gente poderia especular sobre a estabilidade dessas três proteínas? C3T é mais instável do que o... Então a ordem seria C3T mais instável, C24T uma estabilidade intermediária e o mais estável de todos, tipo selvagem. Aí eu estou falando da estabilidade como um enovelamento eficiente, ou a gente poderia interpretar como resistência à desnaturação. Né? Então o tipo selvagem talvez fosse o mais resistente à desnaturação. Depois o C24T. E o mais frágil, coitado, seria o C3T. Tudo bem? Como é que vocês testariam isso? O que vocês conhecem? O colega já falou temperatura. Pode ser um agente desnaturante. Um outro agente desnaturante, vocês conhecem? pH. Outro. Pô, colega, ótimo. Olha, a gente tem agentes químicos desnaturantes que são muito utilizados. Um dos mais utilizados é a ureia. A ureia é um agente que a gente chama calotrópico. Ele não é um sal, mas é um agente que tem essa capacidade. O outro é guanidina, hidrocloride de guanidina. São estruturas, ureia. Isso
aqui, molécula de ureia. É como se fosse um formão molecular. Ele sai porque ele tem essa capacidade de interagir, uma molécula super cheia de polos, né? Ela tem essa capacidade de destruir as interações não covalentes. Vai destruir as ligações de sulfeto que existem nos mutantes no tipo selvagem? Não. As ligações de sulfeto não. Mas destrói as ligações não covalentes e desnatura a proteína, faz ela perder a estrutura. Tá certo? Então olha aqui o que a gente poderia fazer para testar essa hipótese, gente. Para ver se realmente o mutante C3T é o mais vulnerável à desnaturação, depois o mutante C24T e depois o tipo selvagem. Para ver se é realmente essa ordem, a ordem crescente de resistência à desnaturação, a gente poderia fazer concentrações diferentes de ureia. Vai aumentando a concentração de ureia e ver em que concentração de ureia o mutante C3T perde a forma. Em que concentração de ureia o mutante C24T perde a forma. Em que concentração de ureia o tipo selvagem perde a forma. Como é que a gente acompanha esse perder a forma? Só relembrando, eu falei para vocês. Sim, esse é o direto e qual é o indireto que a gente vai usar? O mais prático de acompanhar mudança de estrutura? Fluorescência. Então a gente vai acompanhar por mudança de fluorescência. Então observem aqui. Vejam, olhem para esse gráfico. Esse tenho certeza absoluta que vai cair na prova. Como é que vocês interpretam esse gráfico? Eixo Y é variação de fluorescência. Tudo bom? Pode aqui ver. Vocês estão marcando 2 minutos sobre um projeto social? Posso? Mas deixa ele só responder uma pergunta em 30 segundos, aí você fala. Tá bom. Então, olhem aí para esse gráfico. Eixo Y é a variação de fluorescência, está normalizado aí, né? Não interessa ser valor absoluto. Aqui é o valor inicial de fluorescência. Mudou. Essa mudança o cara transformou em 100%. Então o eixo Y é a variação de fluorescência. Eixo X, o que é? Concentração de ureia. O que esse gráfico mostra? Qual é a molécula que é mais sensível à desnaturação? Bolinhas. Desnatura 50% com mais ou menos 5 molar de ureia. O triângulo, C24T, desnatura com mais ou menos 5,5. E o tipo selvagem, que é o quadradinho, desnatura com acima de 7 molar de ureia. Ou seja, esse gráfico mostra que, de fato, a resistência à desnaturação, que pode ser um indício da estabilidade da estrutura enovelada, ela é maior no tipo selvagem, intermediária no mutante C24T e a menor no mutante C3T. Então a estabilidade diminui com o aumento da superfície hidrofóbica exposta. Eu vou repetir isso. A estabilidade da proteína diminui com o aumento da superfície hidrofóbica exposta. Como é que vocês interpretam isso? Quando eu falo superfície hidrofóbica exposta. Depois que a proteína novela, analisa a superfície exposta ao solvente. Se for muito hidrofóbica, a estabilidade é menor. Se for superpolar, a estabilidade é maior. Não, aí ela na verdade, por ela ser hidrofóbica, as interações covalentes elas resistem menos. É como se as interações não covalentes do interior da proteína elas não tivessem bem encaixadas. E aí é como se fosse uma proteína mais esburacada. Mas esse termo não. Falou, um abraço. Quando você quiser. Sem problema nenhum, claro. E aí, o que você vai ver é assim, como a gente vai ficar lá, uma parte do lado nasolar. Para dentro? Isso. Os carbonos iniciais, os primeiros carbonos da estrutura primária, ligados à cor mais perto da região amino, mais quando ela vai ser radiação ou não? Porque se não, assim, a gente teria que fazer, a princípio eu não vejo assim, eu vejo uma necessidade marginal de você posicionar a extremidade amino de uma proteína mais próxima das regiões expostas, né, mais acessível ao solvente. Aí existe porque sempre a extremidade amino vai ter uma carga residual positiva. É como se você garantisse que naquela região é uma região polar. Certo? A gente teria que fazer uma análise mesmo no banco de estruturas de proteína globulares para ver qual é o grau de acessibilidade das extremidades amino. Né? Ela deve ser um pouquinho mais deslocada para a região exposta, mas eu não sei o quanto se vai ser significativo ou não. Então eu não vejo nenhum empecilho muito grave em você encontrar extremidades amino e carboxy também enterradas no interior da proteína. Mas evidentemente não é a regra, porque ali você sempre tem grupamentos carregados. Intercalamento, eu acho, intercalação. Você está pensando na síntese da proteína, o padrão de hidrofobicidade ele vai sendo construído, né, à medida que a proteína vai sendo sintetizada, né? E à medida que ela vai sendo sintetizada, ela já começa a buscar um caminho de enovelamento. Essa é a regra. Né? Existem as exceções, proteínas vão ser secretadas, proteínas que interagem com chaperona logo no início, mas a regra começou a sair do ribossomo e já começa a se enovelar. Né? Exatamente, obedecendo esse padrão de hidrofobicidade. Tá bom? Então, beleza, gente. Então, olha, a gente vai continuar falando de estrutura de proteína. Vamos começar agora o fenômeno de transporte a partir da aula que vem. E vamos falar de estrutura de proteína integral de membrana. Vamos voltar um pouquinho em termodinâmica, bem rápido, e na abordagem do fenômeno de transporte, depois, de novo, voltar para mecanismo e estrutura de proteína integral de membrana envolvida em transporte. Tudo bem? Ok. Tá bom.
Então nos vemos na sexta-feira. As notas complementares no sinal,